os brahmaskaris controlados sacrificam a faculdade auditiva e os sentidos no fogo do controle mental. E outros, os chefes de família regulados, sacrificam os objetos dos sentidos no fogo dos sentidos. Verso 25. Alguns yogis adoram os semideuses com perfeição, oferecendo-lhes diferentes sacrifícios, e alguns oferecem sacrifícios no fogo do Brahman Supremo. Verso 26. Alguns, os Brahmancaris controlados, sacrificam a faculdade auditiva e os sentidos no fogo do controle mental. E outros, os chefes de família regulados, sacrificam os objetos dos sentidos no fogo dos sentidos. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyana Chimirandasya, Gyananjana, Shalakaya, Chakshur Militam Yana Tasmai, Shri Gurave Namaha. Muito bem, então eu vou falar rapidamente, nós estamos já um pouco, com... Apesar de que tá com jeito de feriado hoje, né? A sala parece que a febre do feriado parece que atingiu também a onda, né? Os nossos yogis retirados, né, nas férias aí. Mas estamos já um pouco adiantados aqui, né? São 7h30, basicamente, então eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas é que a questão da existência, ela não considera o feriado, né? Algorítmico, a máquina. Ela não vai contabilizar isso, não. Ela vai contabilizar a produtividade. Então, a gente vai continuar essa produção aí, tá? Os versos, eles estão falando, eles estão interessantes, porque a gente estudou isso hoje pela manhã, né, na equipe do tratado, justamente esse tema que envolve aí o conceito de semideuses, sabe, essa ideia aí de como é que funciona, né, esse contexto de semideuses. Semideuses nem existem mais, né? Osíris, por exemplo, cadê? Atenas, a semideusa Atena, né, a deusa Atena, ela foi uma divindade que norteou a vida dos gregos durante séculos. E, no entanto, né, há séculos ela não está mais assim, presente entre nós, né? Então, eu gostaria de colocar aqui uma observação para facilitar o nosso entendimento com essas relações. Eu sei que, né, a maioria de vocês não é acostumados, né, com as terminologias que são utilizadas nos meios científicos, principalmente na área na questão da astronomia. E a astronomia, ela faz muitas investigações acerca da formação, da criação do universo, né? Então, dentro do conceito de astronomia, existe um princípio chamado escala de Kardashev. Até sugiro que aqueles que se interessem, né, procurem saber um pouco mais sobre isso daí, que é um conceito que vai, então, explicar como é que se dá o princípio de probabilidades para diferentes níveis de civilizações dentro do raio do universo visível que nós conhecemos. Então, com base nas probabilidades matemáticas, se criou uma escala conhecida como a escala de Kardashev. Embora seja uma hipótese, ela é uma hipótese matematicamente sustentável, ou seja, bem fundamentada. Então, dentro dessa visão, ou dessa hipótese de Kardashev, nós teríamos alguns tipos de civilizações, e essas civilizações teriam um tipo de condição de domínio tecnológico a partir da experiência, da observação da nossa inter-relação com a utilização da energia, tipos de energia, né? Energia fóssil, energia nuclear, energia solar, enfim. E essas civilizações,
elas são classificadas em termos de níveis. Por exemplo, a civilização da Terra, dentro da classificação, as civilizações elas podem chegar até o nível 6. Tá? Tem civilização, a escala suporta até o nível 7, mas se admite civilizações até o nível 6. Porque civilizações nível 7, uma civilização nível 7 seria o que nós entendemos como conceito Deus. Tá? Agora, a Terra, os seres humanos, nós seríamos uma civilização 0,7,5. Tá? Nós não chegamos à civilização 1 ainda. Para nós chegarmos à civilização nível 1, nós teríamos que ser capazes de utilizar toda a energia que o planeta Terra pode produzir, com o movimento das ondas, dos rios, do ar e a captação de energia solar. Então, quando nós conseguíssemos utilizar 100% todos esses recursos de energia, nós chegaríamos a uma civilização nível 1. Nós estamos ainda nível 7,5. Então, calcula-se que dentro de 180 a 250 anos no futuro, nós seremos civilização nível 1. Agora existem civilização nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. Civilização nível 7, como eu disse, seria o equivalente do princípio Deus. Tá? Agora, imagina só a seguinte situação, né? Acompanha aí, né, esse raciocínio. Os primatas, eles possuem, alguns primatas, inclusive, eles são muito próximos dos humanos. Então, tem primatas que têm aproximadamente 97, alguns cientistas calculam 98, 97, 98% da carga genética humana. Eles são praticamente humanos. Tá? Eles são um tipo de seres humanos, eles são um tipo de humanos. Só que eles têm um cérebro, um processador inferior. Então, mas eles têm carga genética semelhante à nossa. Ou seja, somos iguais, basicamente. Né? 2% de diferença genética apenas. Então, os seres humanos têm 2% a mais de carga genética. 2%, vamos colocar assim, tá? Então, você pega um primata e um ser humano. A diferença entre eles é apenas 2% de carga genética. Agora, com 2% de carga genética, nós criamos, né, os aparelhos de transmissão de dados via satélite, como é o caso do Wi-Fi, dos celulares, né? São os telefones inteligentes, chamados smart. Smart significa inteligente, esperto. Smart, a gente fala smartphone, né? Mas é telefone esperto, inteligente. É isso, né? Todo esse processo de tecnologia que nós temos aí, carros, aviões, etc., com 2% apenas a mais. Só 2%. Agora, imagina o que uma civilização com uma carga genética, vamos dizer que seja 5% a mais que a humana, com uma capacidade processual de 5% a mais que a nossa. O que essa civilização seria capaz de fazer? Se nós, com 2%, criamos celulares e os primatas, com 2% a menos, não conseguiram fazer, e nós, com 2% a mais, conseguimos fazer tudo isso, o que seria uma civilização que tivesse 2% a mais que a nossa? Como é que seria uma civilização assim? O que eles seriam capazes de fazer? Então, os devas são descritos como uma civilização com processadores entre 17% e 25% a mais que as humanas. Por isso nós os chamamos de semideuses, que eles possuem uma capacidade processual maior. E vamos fazer um exercício aqui, um laboratório rápido. Vamos pegar uma nave espacial, vamos colocar dentro dessa nave espacial, que ela viaja no tempo, tá? A gente vai colocar um sistema de baterias, transmissão de dados, etc. E a gente vai entrar com os nossos telefones celulares e vamos viajar no tempo na época do Renascimento. Vamos voltar no tempo no Renascimento, tá? Então, um de vocês vai para a França, outro vai para a Itália, outro vai para a China, outro vai para o Oriente Médio, e a gente vai ficar em diferentes pontos do planeta Terra, e nós vamos fazer uma transmissão online, ao vivo, para os reis desses estados. O que eles diriam que nós somos? Eles poderiam ver pessoalmente o rei de um outro país, se comunicar e falar com eles online, como nós fazemos hoje. O que eles diriam que nós somos? Semideuses?
Eles diriam que nós somos semideuses. Então, a diferença entre considerar um ser semideus e um ser humano é tecnologia, ou seja, utilização de energia. Basicamente é isso que a escala de Kardashev nos ensina, que a capacidade de utilização de energia também significa aplicação de tecnologia. Então, uma civilização superior com capacidade tecnológica vai fazer coisas que, do nosso ponto de vista, é chamado milagre, ou, sei lá, magia, alguma coisa assim. Então, basicamente assim. Os devas, aqui, as palavras, nós temos uma equipe de estudos e que nós estamos reavaliando essas palavras, reestruturando, reorganizando tudo isso daí, tá? Para facilitar o entendimento de vocês em breve. Mas o termo semideus é um termo relativamente simples para explicar o mecanismo de evolução do ponto de vista de uma escala evolucionária com base no conceito de Kardashev. Kardashev era um cientista russo que criou esse modelo matemático que foi aceito pela comunidade científica como método de previsão. Tá? Então, na medida em que nós temos uma civilização superior, com nível de conhecimento e tecnologia superior, e essa civilização ela entra em contato com uma civilização inferior, então eles são chamados de devas, deuses. Tá? A civilização védica, o conhecimento védico, todo ele é fundamentado nesse princípio de devas e deuses. Então, agora para finalizar a minha fala, aqui está dizendo que alguns fazem assim, outros fazem assado, mas todos têm um método de como aplicar o princípio. Imagina que você está na sua casa e você tem o seu Wi-Fi funcionando. Então você tem que pagar o Wi-Fi, pagar a empresa para que você possa ter o sinal. Mas toda operação é feita por criptografias, é um tipo de linguagem de códigos criptografados, cifrados. Você entra no seu banco, você tem senhas criptografadas, é princípio matemático, tudo matemática. Você mistura letras, mas no final o valor é matemático. Depois você transfere os dados para um outro valor matemático, que é uma outra conta, e em base em criptografia eles vão entender que você correspondeu você entende que eles têm direito a uma parte do seu esforço, ou seja, você vai transferir, você trabalha, você se esforça, você soa, você vai à luta, e aí você tem um valor, uma criptografia, um valor matemático dentro de um sistema de preservação de dados, nós chamamos de conta, que é tudo matemática. E você transfere esses dados para uma outra conta, que é tudo matemática. E no final, você trabalha e você reconhece que aquela empresa tem direito a uma parte do seu esforço. E você transfere o pagamento para a empresa e ela continua emitindo o sinal para você. Isso funciona no nosso mundo. De forma semelhante, funciona em escala maior. É que a gente não tem a compreensão da dimensão do funcionamento de uma escala gigantesca, então a gente se perde um pouco na observação dos dados, mas eles funcionam da mesma forma. Quer ver só? Aqueles que deixam de oferecer à humanidade aquilo que recebe da humanidade, a tendência é o egocentrismo. O egocentrismo gera depressão, medo. Muitas pessoas têm vontade de se matar. Normalmente, a falta de relacionamento com, em termos práticos, de gratidão com o princípio criador, gera desespero nas pessoas. Então, é como você, por exemplo, quando você está em casa, você não reconhece que a empresa que fornece o sinal para o seu Wi-Fi não merece o seu reconhecimento prático. Ah, eles são todos capitalistas, eles são todos ligados aos Illuminatis, eles estão, sabe, ok, então não vou pagar a minha conta, porque eu não reconheço o valor deles. O sinal é cortado. Então, o seu não reconhecimento do merecimento que uma autoridade superior tem do seu sacrifício pessoal, do seu esforço pessoal, implica em você perder o sinal. Então você vai se irritar, você vai ficar no tédio, porque você não vai ter o seu sinal de Wi-Fi. É muito simples. De forma semelhante, aquelas almas que são egocêntricas, que elas são hiperfocadas nos seus próprios interesses pessoais e excluem da pauta o reconhecimento pela sua existência, perdem o sinal. Elas rompem o sinal. E não é que esse sinal ele é rompido por um capricho da existência superior. É simplesmente porque você deixou de reconhecer o valor que isso tem.
o resultado é sempre o mesmo: solidão, medo e depressão. Não estou dizendo que a depressão essa seja a única causa, tá? Porque o pessoal, mas você está reduzindo a depressão. Não, eu sei que existem causas biológicas, eu sei disso daí, tá? Entretanto, a maioria dos casos que envolvem angústia, solidão e depressão tem a ver com uma hipercentralidade no próprio sentido único de existência, assim o isolamento de outras existências ao redor. Então, o ser vai ficar preso num lugar único, que não tem tantas de reservas, e o resultado vai ser insatisfação. Tá? Então, o reconhecimento, como está sendo dito aqui, de um princípio superior que fornece condições apropriadas para a felicidade e para o bem-estar, é uma questão de inteligência administrativa. Só que quando você coloca isso em termos de uma dimensão universal, aí você vai falar em termos de Deus, semideus, porque facilita a nossa compreensão. Mas se você olhar do ponto de vista técnico, é simplesmente racional reconhecer o valor dos investimentos que são feitos em você. Tudo bem? Então, é isso, tá, pessoal? E para isso nós precisamos de conhecimento para aplicar com bom senso o sentido de existir. Ok? Muito bem. Então, ficamos por aqui e seguimos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Hare Om Shanti.